Vamos orar para que haja o destravamento. Estamos nessa semana focando, destravando aquilo que está travando a sua vida de prosperar, de crescer, de obter a sua vitória em uma determinada área da sua vida que está, parece que travado, tudo não anda e não vai. Já estamos começando a receber alguns depoimentos dessa palavra dessa semana e está muito forte o agir de Deus e cremos aí em grandes provisões que estão chegando para todos vocês. Provisão de avivamento, de despertamento espiritual, provisão financeira, suprimento na área das finanças. Nós estamos aqui orando bastante para as empresas, os empresários, empreendedores, trabalhadores, a você aí que está trabalhando, fazendo a sua parte aí para que você tenha as suas necessidades supridas. E é claro, né? Claro, muitos destravamentos ocorrerão você cumprindo, você praticando, né? Certos princípios bíblicos, certos princípios da palavra de Deus, né? E já me vem à mente aqui algo interessante. Jesus, a Bíblia diz, né? Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na face da terra. Então, o filho ou a filha que honra pai e mãe tem vida longa. Sabia disso, não? Então, pessoas que não honram pai e mãe, eles estão cometendo um erro gravíssimo, né? Pode até encurtar a vida deles nessa terra. Exatamente. Entendeu? Você vê, então a Bíblia ela tem as instruções, os princípios, né? Os códigos espirituais, vamos assim dizer. E quando você tem um conhecimento disso, você colocando em prática, você vai destravar alguma coisa. Você vai destravar na sua mente, na sua vida. E tem fatores que são espirituais, e para fatores espirituais tem que usar armas espirituais e não carnais, né? Nós temos que entender isso. Às vezes você procura profissional na área XYZ e esquece que Deus sabe de tudo e às vezes é um fator espiritual que só Jesus pode resolver, ok? Então por isso que estamos aqui com vocês aqui há mais de 18 anos, né? Levando fé, esperança, instruções espirituais para uma vida bem-aventurada, para uma vida melhor, entendeu? Estamos orando também, lembrando do seu kit, a Bíblia, uma caderneta ou um bloco de anotações ou uma agenda e uma caneta. Cadê a sua caneta? Separou aí a sua caneta? Estamos orando essa semana pela caneta. A minha está aqui dentro da Bíblia. Para não esquecer, eu já deixo dentro da Bíblia já. Para não esquecer, a minha caneta está aqui. Ela é exclusiva aqui para assinar coisas importantes, né? Coisas importantes. A caneta, né? Sendo abençoada aqui nessas manhãs de fé e milagres. Bom dia, bom dia, bom dia, você de longe, você de perto, bom dia você que já faz parte aí dessa grande obra de evangelização radiofônica, bom dia você que está aí nesta campanha poderosa, tremenda e maravilhosa nesse mês em que estamos dissecando, falando, pronunciando palavras de libertação nas áreas que cada um de nós precisamos. E é muito importante quando entendemos que precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. E para ganhar, muitas vezes vamos perder algumas coisas. Então a nossa vida não é uma linha reta. É uma vida assim que você tem os seus altos e baixos, as suas subidas e descidas. Mas o importante é o que você faz quando você sobe e o que você faz quando você desce. O que você faz quando você está no pódio da vitória, conquistando, crescendo, evoluindo. E o que você faz quando você começa a perder algumas coisas na sua vida. E é muito lindo quando falamos sobre destravar algumas coisas na nossa vida, alinhar os nossos caminhos. Nós vamos de encontro à vida de Jó, 42, verso 10. Deus, ele confere a Jó o dobro de prosperidade que antes ele possuía. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todos os seus amigos e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão
ganho em sua casa. Então é impressionante quando você está no nível de ganhos e quando você está no nível de perdas. Com quem você relaciona quando você está ganhando? Com quem você se relaciona quando você está perdendo? Quem são as 5 pessoas que te levantam? Quem são as 5 pessoas que te ajudam a ter uma ótica, uma visão, um direcionamento diferente daquilo que você vê de você? E esses dias têm sido impactantes, transformadores na vida de muitas pessoas que têm reconhecido que precisa de um alinhamento melhor. E está eliminando aqueles que não te acrescentam em nada. Aquelas pessoas que não te promovem em nada. Estava atendendo uma senhora, ela disse: pastora, eu terminei um relacionamento porque eu não sou alcoólatra, eu não bebo. Mas o meu namorado estava me conduzindo a esse caminho mau e eu terminei. Então ela se posicionou, porque ela viu que ela estava destruindo o quê? O templo do Espírito Santo. E aquele relacionamento estava conduzindo ela para um outro caminho que não era dela. Então, Deus, ele traz a luz da sua palavra e ele vai se revelando a nós. Mas você não amava aquele moço? Olha, pastora, eu amava, mas eu decidi. Eu decidi que eu prefiro ter a minha moral, meu caráter, ter a minha vida saudável. Eu renunciei. Então, é muito importante quando nós somos cheios dessa palavra que guia os nossos passos, que ilumina os nossos caminhos, que vai de encontro àquela limpeza de renúncias das coisas do mundo para estar mais perto de Deus. Nós só conseguimos estar mais perto de Deus quando nós desligamos o volume das coisas ruins que nos enfraquece, que nos adoece, que deixa aquela pessoa frágil, fraca e sensível para o mal. Porque o inimigo, ele não está preocupado com o tempo. Ele vem de pouquinho. Numa sala de reunião, num elevador, numa escada, num curso, não sei onde você passa. Sempre vai ter ali o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, as palavras sedutoras. Então, quando nós aprendemos isso, nós vamos entendendo que a vida é assim. Um dia você perde, um dia você ganha, outro dia Deus te dá em dobro. E Ele vai acrescentando dias e dias melhores na nossa vida. Então, o importante disso, como eu vou administrar este momento de perda? Como eu vou administrar este momento que eu estou ganhando muito? Você continua agradando a Deus? Esta semana nós atendemos uma senhora, ela disse: pastora, ora por mim, eu preciso ganhar essa causa na justiça, porque eu quero comprar a minha casa. Eu disse para ela: quando você pegar todo esse dinheiro, quando você ganhar toda essa causa aí, o que você vai fazer? Vai ser justo? Vai ser honesto? Vai ser agradável? Ou você vai gastar nos seus próprios deleites e se afastar do Senhor Jesus? Não, pastor, eu já estou orando porque eu vou fazer isso. E o nome de Jesus vai ser glorificado através disso. Então, você já está orando com propósito, com tudo que você vai fazer com esse dinheiro? Então, nós precisamos analisar: por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Deus vai ser glorificado através disso? Porque as pessoas são insaciáveis. Quanto mais tem, mais quer. Elas são insatisfeitas. Pastora, ora porque eu quero casar. Tá bom, vamos orar. Pastora, casei, mas eu não aguento esse marido. Tá bom, vamos orar. Pastora, ora porque eu quero ter um filho. Então vamos orar. Pastora, ora porque eu não aguento esses filhos. Entende? Então, tudo que você pede tem que ter propósito. Você está preparada para casar? Você está preparado para ganhar todo esse dinheiro? Você está preparado para ter esses filhos que você quer? Você está preparado para ganhar tudo isso? Você está preparado para entrar nessa multinacional? Você está pronto para gerenciar sua própria empresa? Pastor, eu preciso dar uma melhorada aqui, porque eu sei que eu não estou pronto aqui. Então Deus, ele vai nos dando, pastor Edson, as coisas à medida que nós estamos prontos. Por isso Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher.
Eu não sei em qual tempo você está vivendo. Você está plantando ou você está colhendo? Você está plantando ou você está colhendo o fruto de algo ruim que foi semeado lá atrás? Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito feliz, muito abençoado, muito produtivo, cheio de respostas maravilhosas, porque Deus faz infinitamente mais e só está começando o toque sobrenatural do agir de Deus aí na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto. E que haja mudança, que haja transformação. Pegue a sua água, pegue o seu documento, pegue a sua Bíblia, pegue a sua agenda, o seu papel, a sua caneta e vamos anotar. Vamos anotar. Se você está pedindo dinheiro, então escreve lá do ladinho. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se você está pedindo marido, como você vai ser uma boa esposa? Se você está pedindo um filho, como eu vou ser uma boa mãe para esse filho? Se você está pedindo um negócio próprio, como eu vou gerenciar a minha empresa? O que eu vou fazer para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empreendedora melhor? O que eu vou fazer, não é o que Deus vai fazer. Deus já fez. Com Deus já está tudo pronto. Então, o que eu vou fazer com isso que eu estou pedindo? É justo, é honesto, é agradável? Existe algum louvor? Dá graça àqueles que vão estar comigo? Isso é muito importante. Essa reflexão é muito interessante. Exatamente. E estamos aí debaixo de uma unção favorável. Na virada de 2022 para 2023, tivemos ali uma palavra profética. Nós trabalhamos anualmente com uma palavra profética. O Espírito Santo, ele ministra sobre cada ministério. Quer dizer, o Espírito Santo é um, como Deus, e ele ministra. E foi ministrado ao meu coração unção sobrenatural. Quer dizer, a unção de Deus, a unção do Espírito Santo sobrenatural, algo de Deus. Sim. Então, a bênção que você precisa vai depender desta unção sobrenatural, que não é algo natural, é algo que vem do trono de Deus. E temos também dentro dessa unção sobrenatural, tem o momento do tempo, como diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado. Deus trabalha com o tempo. Existe dois tipos de tempo. O tempo cronológico, o cronos, de cronológico, cronologia, de estar... Nós temos o nosso horário aqui, nós temos um tempo. Começa 8h30, termina próximo das 10. Esse é o tempo cronológico. E existe o tempo que nós chamamos, tem um significado também no grego, o kairos. O kairos de Deus. Então, debaixo dessa unção profética, dessa unção sobrenatural, vem então o kairos de Deus. E em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, de acordo com essa passagem bíblica, não tem como medir o kairos de Deus. O kairos de Deus pode estar acontecendo nesse instante para a minha vida e para a sua vida. Entendeu? Talvez você está esperando uma resposta de um concurso que você fez, a resposta de um teste que você fez, de uma entrevista de emprego que você fez, e disseram que vão te dar a resposta amanhã. Então você vai ter que esperar chegar amanhã, ok? Para você ter a resposta, conforme eles combinaram. Então não adianta você ficar ansioso, ansiosa, preocupado. Viva o hoje. Viva esta quinta-feira saudável, abençoada. Aprenda a descansar no Senhor. Acalma o teu coração. Acalma.
Por quê? Deus, ele tem o tempo dele. Então, se aquele trabalho é para você, se é o teu caso, pode ser um outro assunto da tua vida. Pode ser você é um empresário e você fez umas negociações, você apresentou um produto para alguém, você talvez é um corretora de imóveis, você mostrou um imóvel, uma fazenda, um sítio, uma propriedade para alguém e você é o corretor. E você está com a expectativa que aquele cliente vai comprar o imóvel que você ofereceu. Pode ser que ele vai comprar, pode ser que não. Mas você não vai ficar aí ansioso por causa disso. Então, esse Kairos que depende de Deus, o tempo de Deus, Deus pode mudar tudo. Deus Sim. pode mudar independente do nosso cronológico. Deus intervém. Sim. Com o seu Kairos, com o tempo dele. O tempo de Deus é chamado o tempo perfeito, o tempo exato, o tempo oportuno. E quando eu fui inspirado no final de semana passada para essa agora, sobre orar, destravar. Sim. Destravar o que está travado. Então creia, há de se manifestar o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo favorável para que se concretize aquilo que você está esperando. Graças a Deus. E esse tempo é o já, é agora, é hoje. Então, o que você precisa se desligar? O que você precisa soltar da sua vida? Por isso eu dei esse exemplo dessa jovem, que ela terminou um relacionamento porque aquele moço estava conduzindo ela a se embriagar junto com ele. Então, ela desligou-se dele. Então, destravar, desligar, soltar as travas da sua vida. Desligue-se daquilo que te conduz para o caminho mau. É fácil falar destravar, que Deus vai destravar. Às vezes é você que tem que destravar, é você que tem que se desligar de certas situações, lugares, comportamentos e travas que te conduzem para o caminho mau. Tá entendendo? Uma vez eu atendi uma senhora, ela trabalhava numa empresa e lá ela tinha muito assédio naquela empresa. E ela era uma senhora casada. Pastor, o que eu faço? E eu disse para ela, você precisa desse dinheiro? Ela disse, preciso muito, é o meu trabalho, eu preciso desse dinheiro. E você precisa do seu marido, da sua família? Preciso. Então escolhe, o dinheiro ou sua família? Ela disse, minha família. Eu falei, então pede as contas. E ela foi trabalhar em outra empresa. Então, tem coisas, queridos, que você tem que desligar da sua vida. Você que tem que desligar. É você que tem que sair do caminho que está te conduzindo para o mal. É fácil pedir para Deus fazer. Mas e quando Ele fala assim, você que tem que se desligar desse caminho mal, a responsabilidade Ele transfere para nós. Porque tem a parte de Deus e tem a minha parte. Eu faço o possível, mas o impossível é Deus que vai fazer. Então é impressionante esse tempo, esse Kairos, essa hora, esse agora, esse já. Então o tempo é já, o tempo é agora. Desliga hoje desse relacionamento ruim. Desligue hoje essas portas do caminho mal que te conduzem para o mal. Faça a sua parte. E eu tenho certeza que Deus vai com você destruindo muralhas, quebrando ferrolhos, quebrando cadeados e abrindo portas. Porque quando eu escolho andar com Deus, Ele ilumina os meus passos. Quando eu escolho andar com o mal, as portas se fecham e nada acontece. Então, entenda isso. Entenda isso. Porque é fácil transferir para Deus. É fácil a pastora orar e a pastora ora, mas você não faz a sua parte. Eu vou orar a vida inteira. Você vai ficar mais 10 anos ouvindo essa programação. Já faz 18 que você está ouvindo e não muda. Você não se desliga do caminho mal. Não vai acontecer nada. Vai passar ano e vai virar ano. E você vai continuar do mesmo jeito. Então tem a minha parte e tem a parte de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho para que se arrependa. Ele faz a parte dele. O desbloqueio, para que haja esse desbloqueio, Deus desbloqueia naquilo que compete a Ele. Sim. Mas tem um texto aqui que vai te ajudar a entender isso que a pastora está falando. Deuteronômio, capítulo 22, verso 10, diz assim: com boi e com jumento
não lavrarás juntamente com boi e com jumento. Você nota que são dois animais, o boi e o jumento. O boi, ele tem uma força muito grande. Ele tem passadas mais largas. Enquanto a característica do jumento é devagar, ele é pequeno e passos pequenos. Ou seja, não dá liga juntar esses dois. Então, o que significa isso aqui? Jugo. Então, aqui o jugo é uma peça de madeira que une dois animais para puxar um arado. Era muito utilizado na agricultura lá no passadão, né? Então, esse jugo é uma peça de madeira que une dois animais para puxar um arado. E o jugo é usado para fazer com que dois animais trabalhem juntos. Anota aí, trabalhar juntos. Dividindo o peso a ser carregado e a resistência do arado no solo. Então, dois animais no jugo produzem o dobro da força. Mas, no entanto, tem um porém aqui, em Deuteronômio 22:10, diz o seguinte: com boi e com jumento não lavrarás juntamente. Então, não vai dar certo esses dois animais juntos. Que um tem uma pegada, o outro tem outra. Isso forte, né? É jugo desigual. Então, às vezes tem pessoas que estão travadas porque estão debaixo de um jugo desigual. Então, é importante isso. Você entender isso aqui. É onde a pastora falou. Sim. Tem pessoas que gostam de ter relacionamento com pessoas complicadas. Sim. Elas não analisam. Tudo que você for entrar, você tem que analisar o custo, a situação. Né? E às vezes a pessoa vai naquela paixão e se envolve quando vê ela entrando num barco furado. Sim, e não é só em relacionamento. Uma sociedade, uma vizinha. Você sabe que aquela vizinha não tem aliança com Deus? Não adianta você ficar achando que ela vai ter o comportamento que você tem. Ela não vai ter. Aquela pessoa da sua família que você briga tanto, ela não tem Jesus. Então você tem que ser melhor que ela. Então, é muitas situações que nós precisamos analisar. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você tem que influenciar, não ser influenciado. Se você foi convidado para um aniversário, para uma festa, para um casamento, e você tem Cristo, você tem Jesus, você é amigo daquela pessoa, e você chega lá naquela festa, ninguém tem Jesus, só tem você, mas você está ali para quê? Para influenciar, para ser luz nas trevas, para ser luz, para levar a glória de Cristo, a presença de Deus no seu trabalho. Ninguém é cristão, mas você é. O seu gerente olha para você, aquele outro funcionário olha para você e vê que você é diferente. Então, é muito amplo quando você tem uma responsabilidade em levar essa graça, essa glória, essa presença de Deus. Na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17, diz assim que não os tire do mundo a oração de Jesus, mas os livre de todo mal. Você vai estar no mundo, mas ele vai estar te livrando do mal. Por isso tem que vigiar. Por isso tem que entender. Então, por isso tem que se desligando de algumas situações. E é interessante que nesse texto aqui de Deuteronômio 22:10, que, como eu disse, o boi é forte, sim, é grande. Diz aqui que as passadas dele é mais larga. Enquanto o jumento é devagar, pequeno e com passos pequenos. Ou seja, se misturar esses dois animais, ou seja, o boi aqui e o jumento, o que acontece se houver essa mistura? Provavelmente a força será menor que se estivesse apenas um animal. Porque o arado vai tombar de um lado, vai ocorrer um desnivelamento e o boi terá de carregar o jumento. Você vê, o boi vai ter que carregar o jumento. Quer dizer, mas é assim. Por isso que, às vezes, por isso que fala, fulano é um jumento, né? Tem que ser carregado por outro. Estou deduzindo, né? Agora. Mas é interessante isso aqui, muito interessante. Então tome muito cuidado com as parcerias, com as amizades, casamento, né? Então, jugo igual, aqui que entra no que nós estamos ensinando essa semana. Jugo igual também fará prosperar sua vida financeira. Jugo igual, não desigual. Não desigual. Uma dica aqui, um conselho para quem quer. Se você é solteiro, solteira, né, e tem interesse em constituir uma família, então faça uma análise.
Nem tudo que reluz é ouro, né? Eu tenho uma história do Passadão, e nós éramos auxiliares do nosso pastor nessa época, então a gente acabava cuidando de jovens, especificamente. E tinha uma jovem lá, na época, e ela trabalhava numa empresa, não vou falar empresa aqui, mas ela trabalhava numa boa empresa, tinha um bom emprego, e namorava um rapaz também que trabalhava numa outra empresa muito boa também. E ela, temente a Deus, a gente dava instruções espirituais para ela. E o namorado dela estava namorando, chegou a ficar noivo. Noivaram. Olha só, ficar noivo. E faltando 15 dias para o casamento, o rapaz terminou o noivado. A moça quase entrou em um pânico, né? Foi um momento difícil na vida daquela jovem. E o rapaz, a gente conhecia o rapaz também, ele era um rapaz bom, porém ele não era muito fã de Jesus, vamos assim dizer, né? Ele não topava muito, era um pouco meio cético para quase ateu, né? Nada contra quem é ateu, mas ele tinha esse comportamento assim, muito seco, muito cético. Mas ela ficou assim, apavorada, ela amava aquele rapaz, estava quase casando, há 15 dias do casamento, ele terminou o noivado, aliás já tinha comprado as coisas há 15 dias do casamento, e os dois trabalhando em empresas boas, um nível financeiro muito bom, mas não deu certo o negócio. Olhando agora com esse texto aqui, do jugo desigual, né? Aí, tô até arrepiado de falar isso aqui, porque a gente assessorou essa pessoa espiritualmente, e daí não teve casamento, obviamente, cada um ficou pro seu lado, ela ficou um período, mais ou menos, acho que uns 6 meses, até se recuperar daquele trauma, vamos assim dizer. Mas o que acontece? Esses dias eu estava vendo uma foto dela com a sua família. Depois ela encontrou um jovem, se casou, tem filhas, uma família linda, casou com um filho de um pastor, e hoje o marido dela é pastor de uma grande igreja aqui no Brasil. E eu fico pensando, olha só que coisa interessante. Então, às vezes, uma frustração, um problema, uma situação que gerou uma perda, aquilo que a pastora Eva falou, você tem que viver um novo tempo. Então, para ela, foi difícil aquele momento, mas Deus tinha algo melhor. Não que o outro não seria bom, mas Deus tinha uma pessoa melhor. Eu não vou dar nomes, porque hoje com rede social, se você pôr ali, você fica sabendo quem é. Uma questão de ética, e a gente viveu esse tempo e a gente ajudava os jovens da época, e ela era uma das jovens da nossa turma. Hoje ela é uma pessoa abençoada, esposo, família, né? Esses dias eu ouvi ele é de uma certa denominação, pastor ali sênior, né? E uma coisa assim muito interessante, e às vezes eu olho ela assim, e como eu trabalhava numa imobiliária na época, e ela trabalhava numa empresa que dava assessoria para imobiliária, então eu tinha contato também profissional, né? Quer dizer, isso foi sensacional. Então, essa história real que aconteceu pode estar servindo para alguém. Talvez não quer dizer que seja a mesma história sobre namoro, noivado. Pode ser outra área da sua vida, né? Tem uma sociedade, até uma sociedade. Sim. De um negócio que você estava junto, ou de uma empresa, ou de uma instituição Sim. que você estava, e de repente um pensa de um outro, pensa do outro. É melhor então cada um tomar o seu rumo, né? E é impressionante porque estamos orando aí para destravar. E de repente Deus vai desligar você de algumas coisas. Olha que forte isso, tá? Então vai entendendo. Deus também pode soltar você aí das trevas de um lugar ruim que não te deixa prosperar. E Ele vai fazer do jeito dele, queridos. É tão lindo porque do nosso jeito dá tudo errado. E do jeito de Deus dá tudo certo. E por que a gente não deixa Deus fazer e a gente gosta? Não, eu tenho que fazer do meu jeito. Ele deixa, ele respeita o meu livre-arbítrio. Então vai, Eva, faz. Vamos ver até onde você vai. Aí no caminho, cansa, fadiga, faz de qualquer jeito, não é feliz, adoece. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então com Deus não cansa, com Deus você faz com alegria. Eu sinto isso dentro dessa palavra de hoje, dá uma instrução para você que é solteiro, solteira, enfim, você não é casado, mas deseja. Então, uma dica aqui, para você não entrar numa situação ruim.
Analise, você está namorando alguém, está levando a sério, veja, você tem que ver o contexto da família da pessoa, você está entrando em outra família. Eu sinto de falar isso aqui, quando a pastora a Eva está junto comigo, eu me inspiro nessa área, né, familiar, porque tem pessoas que vai na base da paixão. Aí quando ela se envolve com aquela pessoa, ela vai ver que aquela pessoa é muito enrolada na vida. Então isso aqui é uma dica, pessoal, que funciona, entendeu? Porque às vezes é apenas uma paixão. Aí passou a paixão, aí quando você cai na real, fala, meu Deus do céu, onde que eu fui entrar? Aí você machuca o coração daquela pessoa, você machuca os sentimentos daquela pessoa, e muitas vezes é uma irresponsabilidade. As pessoas que mexem com as emoções dos outros. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não se brinca com as emoções das pessoas. Então, analise. Vou fazer uma conjectura. Um rapaz que está me ouvindo agora, um jovem, e ele está interessado numa moça, você tem que analisar quem é aquela jovem. Não estou dizendo que você vai fazer vamos assim dizer, não vai ficar tirando a ficha dela necessariamente, mas eu estou dizendo assim, quem é ela? Ela é solteira? Ela tem filhos? Ela é isso e aquilo? É um conjunto. Então, porque se você vai casar, constituir uma família com outra pessoa, isso é uma grande responsabilidade. Então analise bem isso é muito sério, e se eu estou batendo nessa tecla é para ajudar, porque Deus deu essa palavra, que julgo desigual. Então você tem que analisar, ok? Você tem que analisar. Eu não vou falar muito aqui, porque senão pode pegar mal aqui, eu estou buscando palavras aqui, mas se você for um pouquinho inteligente, você já captou o código aí, você tem que analisar. Você está apaixonada por aquela pessoa, ou é a moça que está apaixonada por aquele rapaz, beleza, tudo bem. Só que você tem que entender que se depois você casar com aquela pessoa, entendeu? Você tem que ver daí como é que é a família daquela pessoa. Se você casar, por exemplo, um é solteiro, não tem filho, o outro é solteiro, não tem filho. Você já tem que analisar. Agora imagina você é solteiro, não tem filho, vai casar com alguém que já tem filho. Então analisa bem, pense bem onde você está entrando. É uma análise. Se você tem estrutura para aquilo e ama, tem um preço a pagar. Tudo tem um preço. Há um preço, e esse preço não quer dizer que é dinheiro, né? Às vezes é ceder algumas coisas, né? A gente está falando porque a gente fala sobre família há 30 anos, há 3 décadas, entendeu? Então a gente sabe só um pouquinho só, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente está tentando ajudar para que você não entre numa embarcação furada. E que pode ser uma sociedade, não estou falando só o casamento, pode ser outras coisas também. Então não se precipite, calma. Deus vai prover o que você precisa, mas você tem que usar também a prudência. É impressionante porque isso me faz lembrar uma empresa que nós tivemos. Um sócio que não servia a Deus, e todo dia ele tinha ali na empresa o seu ritual. E quando a gente chegava ali para fazer as nossas orações, a nossa Bíblia, nós orávamos, mas ali na escrivaninha dele, na gaveta dele, já tinha um ritual dele. Quer saber? Essa empresa não prosperou, não foi para frente. Foi um grande investimento, a estrutura, aluguel, móveis. Ficamos ali remando. Entende? Então a gente fala o que a gente vive, não o que a gente leu em alguma historinha por aí, não. Nós éramos cristãos? Éramos. Nós não tínhamos esse entendimento? Também não tinha. Mas nós fomos com tudo. Tinha conhecimento, tinha documento, o pastor era corretor na época. E foi assim, dívidas que tivemos que pagar anos e anos naquela empresa. Então, era um jugo desigual. Era, porque aquele homem não servia a Deus, tinha todos os vícios ruins dele, mas era um bom homem, trabalhador. Entende isso? Então existe uma cegueira espiritual que faz com que vamos entrando, porque sabemos fazer, porque temos conhecimento, porque temos o dinheiro para pagar, não é bem assim. Faliu, fechou, só ficou dívida. Quitamos aquelas dívidas. O pastor Edson abriu outra empresa com um outro amigo nosso também. Ele era cristão, mas também não deu. Por quê? Porque Deus tinha um chamado específico para o pastor Edson e para aquele outro servo de Deus.
Então a gente está passando para vocês algo que funciona. Que funciona. Então é algo que a gente viveu e está vivendo a cada dia. E você tem essa oportunidade, esse privilégio de não errar. Porque existe o sábio e existe o inteligente. O inteligente é aquele que quer fazer, erra, mas não dá em nada. Mas o sábio, ele viu, não dá certo, ele não entra. Então eu prefiro ser sábio do que inteligente. Então seja sábio, que Deus vai te prosperar muito, muito, muito. Muito importante isso aqui, ó, sobre a questão da atmosfera espiritual. Forme um ambiente que mantenha motivado. Isso é muito importante. É igual uma atmosfera aqui agora. Estamos numa atmosfera espiritual muito forte. Ela está chegando até você pelas ondas amigas do rádio, pela nossa voz e aí pela internet, também pela voz em áudio, ou você que nos vê aí pelo Web TV e outros canais e o próprio canal do YouTube do Agindo Deus. Mas quando estamos, por exemplo, numa reunião presencial, há uma atmosfera espiritual. Há um calor humano e um calor do Espírito Santo. Então é importante, uma das chaves para abençoar as suas finanças é ter essa atmosfera positiva, essa atmosfera da fé. Olha o que diz a Bíblia. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, 23. Entendeu? Então Davi tinha unção. Ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele adorava, louvava, tocava o instrumento, a sua harpa, e Deus agia. Olha que coisa tremenda. Por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, ele adorava a Deus ali, e aquele espírito mal saía, e o rei ficava aliviado daquele espírito mal. Outro texto, você vê a questão de atmosfera, esse que é a atmosfera espiritual. Você tem que preparar a tua atmosfera espiritual. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Ó, o Salmo 16, é o que eu falei agora. Outro texto aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos 2, 1 e 2. Então, isso aqui é a atmosfera espiritual. Então, numa atmosfera espiritual, vai ter provisão, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter restauração. É o que nós vamos fazer isso hoje. Então, eu já te dei esse primeiro código. Prepare sua atmosfera da fé, atmosfera espiritual, o ambiente, ok? E eu te aguardo pelo Instagram, hoje, quinta-feira, 16 de março, às 22 horas em ponto, mais um momento de fé em nome de Jesus. Então, aproveite para seguir Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Vamos orar então? Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar o poder do alto e pedir a você que é um agente de Deus. Não esqueça, coloque no seu planejamento financeiro, todo mês, se for possível, uma semente de fé, se for possível. Né? Esses dias uma pessoa disse assim, pastor, eu amo demais semear minha semente, só que eu semeio, pastor, ela falou assim, eu estou semeando esse valor, e esse valor representa, achei até bonitinho ela escrever, representa janeiro, fevereiro e março. Achei legal. Se é o teu caso também, é importante que você esteja colaborando. Às vezes a pessoa faz trimestral, semestral, anual, né? Tudo é importante. O importante é que você faz com amor, com alegria, com fé e de livre e espontânea vontade. Mas se você planta no Agindo Deus, pode ter certeza. Deus há de te recompensar, com certeza, porque é bíblico, né? Então você está semeando um terreno bom, fértil, que está salvando vidas, está libertando pessoas, em milhares e milhares de vidas sendo abençoadas em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero dar um crédito aqui ao saudoso pastor Matheus Jensen. Ele era muito meu conselheiro, né? Ele me deu 3 conselhos que eu guardei. E um dia eu comentei com um amigo meu, ele falou, conta pra mim. Eu falei, não, é pra mim que ele deu o segredo. E ele dizia assim, irmão, ele falava assim, irmão,
Lá no céu nós vamos ter surpresa, irmão. Você não faz ideia como é importante. Então não desista. Não desista de pregar o evangelho pelo rádio. Você pode pregar na igreja, no hotel, onde você quiser, mas não desista de pregar a palavra do rádio. Isso foi um conselho de um homem de Deus que fez um ministério. Estamos aqui, ele construiu tudo isso aqui com a bênção de Deus, não é? Familiense. Então a gente está aqui há mais de 18 anos e é você que é um agente de Deus que mantém o nosso horário. Nosso horário aqui das 8h30 às 10 é mantido por você, que é um agente de Deus. Não vem recurso de lugar nenhum. É você, meu amado. Então, contamos sempre com o seu apoio e que Deus levante novos a partir de hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este dia maravilhoso, tremendo e poderoso, porque estamos indo, Pai, numa caminhada de fé e milagres. Amém. A tua palavra diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A nossa confiança está em ti. Confiamos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Vai de encontro agora a essa necessidade, a este clamor dos nossos ouvintes, que juntos, nesta fé, nesta certeza, estão sendo restaurados, libertos. Abençoa essa caneta, que ela vai assinar, que eles vão assinar documentos da sua casa própria, das suas empresas, dos seus negócios, do seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, que esse mês seja um mês de respostas, de conquistas, de libertação, restauração. Pai, abençoa essa água, esses documentos, esse CNPJ, esse CPF, esse passaporte, as idas e vindas desse trabalhador, desse que trabalhou à noite, trabalha de dia, tem o seu trabalho, ó Pai, precisa de uma provisão, de um milagre, de uma resposta, que haja salvação e libertação nessa casa, nessa família, nesse casamento, nesses filhos. Livra das drogas, do pecado, da prostituição, da miséria, da terceira pessoa que tem atrapalhado os relacionamentos. Ó Pai, vai de encontro aos casais que nos ouvem, ó Pai, que estão passando por lutas familiares com os filhos. Nós sabemos, ó Pai, que aquele que abre as portas para o Senhor, como está na sua palavra, que o Senhor entra e faz morada. Aquele que abre as portas para essas programações tem visto a diferença, Pai. Não vai faltar coisas grandes nem coisas pequenas, porque o Senhor tem sido nosso pastor e nada tem nos faltado. Venha nos ungir a nossa voz, nos dar inspiração, revelação para ministrar para esse povo carente, necessitado, que precisa de uma palavra amiga todas as manhãs. Pai, em nome de Jesus, tira essa dor que apareceu à noite, nas madrugadas, dores nos ossos, nos nervos, nas articulações, na cabeça, nos ombros. Pai, arranca pela raiz todas as enfermidades, nos pés, nas mãos, nas unhas, na pele dessa pessoa, na garganta, nos ouvidos, nos olhos. Onde está a raiz desta enfermidade? Seja neutralizado agora em nome de Jesus. E que a abundância do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha se revelar aos filhos dos nossos ouvintes. Que haja salvação e libertação, que eles venham ter um encontro contigo. Em nome de Jesus eu creio e já te agradeço, Pai. Sim, ó Pai, nós concordamos com este momento de intercessão, de orações em prol de todos que aceitam a oração da fé, nos ouvem com alegria. Uma parte do povo certamente em suas casas, outros no seu trabalho, no seu escritório, dentro do seu carro. Ó Deus Todo-Poderoso, pedimos a Tua graça, favor, bondade e misericórdia sobre todos nós e sobre todos que nos ouvem, Pai. Libera a unção favorável para salvação, libertação, cura divina, restauração familiar e também a saúde financeira, meu Pai. Levanta agentes de Deus, levanta, Senhor, pessoas de fé, pessoas que realmente foram tocadas hoje através dos ensinamentos para serem colunas do nosso ministério, Pai. Tu sabes de todas as coisas e nós colocamos no Teu altar, nesta manhã especial de abundância e de prosperidade. Abençoa para que haja um destravamento no mundo espiritual. Tudo que está travado, se é o maligno, se é o inimigo, que seja destruído agora, em nome de Jesus. Pessoas que têm causas para receber uma herança. Essa pessoa, meu Pai, que está precisando resolver uma situação e tem alguém da família que não quer assinar esse documento. Senhor, muda o coração dessa pessoa. Faz com que essa pessoa venha mudar de ideia e venha assinar para resolver a situação de todas a descendência ou todos os herdeiros dessa família. Restaura pessoas que têm contratos para assinar, contratos de venda, compra e venda. Abençoa, prospera e que venha um tempo de abundância. Independente da situação mundial, a nossa fé não está no sistema econômico,
está em Deus, o Deus provedor. Tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor. E pedimos a bênção da abundância para todos que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Deus, abençoa aqueles que hoje estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e seja um dia de grande salvação e de festa no céu. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo e região. É neste domingo, dia 19 de março, às 9h30 da manhã. Vamos estar aí destravando em nome de Jesus tudo que tiver travado na sua vida. Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611, no centro de Campo Largo, entrada franca. Aproveite essa oportunidade. 19 de março, 9h30 da manhã, Campo Largo. O convite é para você e para quem estiver ouvindo a gente. Abraço a todos.